Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer imenso estar aqui. Mas antes de começar o nosso pronunciamento, eu gostaria de apresentar duas pessoas que nos acompanham há bastante tempo e que são especialistas nas coisas públicas. Gostaria de apresentar primeiro Márcio Belo. Márcio Eustáquio Belo tem 40 anos de parlamento e quando a gente fala em orçamento e quando fala em receita, ele é um dos especialistas. E ouvindo o que nós ouvimos da saúde, ouvindo o que a gente falou de recuperação de receita, isso nos engrandece muito, porque significa que a AMURSO está no caminho certo, está tentando orientar e buscar a forma correta de ingressar com esses recursos faltantes aos municípios. E o outro é Anísio Teixeira de Parauapebas, no Pará, trabalha há muito tempo no tributo municipal, conhece tributo municipal, que esse é o importante e do que nós vamos falar. E eu queria começar com uma frase do Dr. Rodrigo, que ele terminou a fala dele. E ele falou sobre o Ulisses Guimarães. Eu gostaria de citar duas pessoas que foram incríveis e com citações muito importantes. Há um ditado no meio jurídico, que não se sabe a data que ele foi pronunciado, porque ele é meio perdido no ar, que diz o seguinte: dá-me os fatos e dar-te-ei o direito. Sem fatos não há direito. Depois, nós tivemos um pronunciamento de excelência do excelentíssimo senhor doutor Ulisses Guimarães ao promulgar a Constituição de 88. Sua excelência, o fato. E isso, para mim, ficou registrado no meu coração ad eterno. Depois nós tivemos dois pronunciamentos incríveis. Um, quando Mao Tse-tung saiu do poder e entrou Xi Jinping, se não me falha a memória, e ele falou uma coisa muito importante. Nós somos um país socialista, mas nós dependemos do espírito animal do empresário. O espírito animal do empresário é que alavanca a economia, alavanca emprego, e ele se utiliza de todos os métodos. Ele não pergunta se eu posso fazer, ele pergunta se eu, por acaso, sou fiscalizado. Em 1973, Delfim Neto, ministro da Fazenda à época, ele citou para fazendo o Xi Jinping, ele falou o seguinte: o espírito animal do empresário, se quisermos que esse país cresça, respeitemos o espírito animal do empresário. Por que eu estou citando isso? Por duas razões, e tem um prefeito aqui, Francisco, de Campos Novos, do meu estado, Santa Catarina, e que tivemos a oportunidade de prestar um serviço para ele através de Jader Pazilato, advogados associados, e que tenho o prazer de lhe comunicar. Entrou em votação o tema 309 dentro do Supremo Federal, que até o dia 25 deve ser resolvido, e antes do final do ano o senhor terá dos seus cofres municipais tudo aquilo que a gente está brigando há muito tempo por causa do espírito animal do empresário. E nós estamos falando, se ele me permite, o município dele, que é um município praticamente pequeno, vai receber uma quantia de recursos perdidos de aproximadamente 90 milhões de reais. Isso é um presente, isso é um tremendo presente. E muitos municípios serão beneficiados com isso, porque o tema, e o doutor Rodrigo pode me confirmar isso, ele se reflete exatamente aquilo que se falou sobre contratação. A exigibilidade da contratação, que até os dias de hoje ainda existe esse tema em discussão no STF, se é possível, não é possível, se é ilegal, se não é ilegal, ou aquilo que é ilegal, e as condicionantes já estão estabelecidas, né, doutor Rodrigo? Então, entra na pauta oficial, na virtual, no dia 18, para se encerrar no dia 25, e eu creio que nós terminamos o mês de outubro com esse assunto pacificado em termos de contratação. Esse não será mais o problema. Mas vamos ao tema que nos interessa. 95% dos municípios brasileiros, e eu estou otimizando o lado bom, na verdade ele ultrapassa esse limite, são pequenos municípios. Pequenos municípios. Do total de grandes municípios brasileiros, nós só temos 200 considerados com orçamento de 1 bilhão para cima. O restante está tudo embaixo. De todos os municípios que nós temos, de todos, sem exceção, há normalmente déficit no conhecimento tributário brasileiro, porque não há um brasileiro sequer,
no meio de 220 milhões, embora nessa área nós temos muito pouca gente que conheça a legislação brasileira por inteiro. Se nós pegarmos os nossos procuradores municipais, se nós pegarmos os nossos advogados, se nós pegarmos o parlamento, se nós pegarmos, como diz a estatística da OAB, em torno de 1,5 milhão de advogados, não há um sequer que possa conhecê-lo. De tão complicada que é, de tão dificultada que é. E as grandes corporações brasileiras, com exceção das industriais, de algumas industriais, estão sediadas em pequenos municípios. E o nosso caso que a gente está discutindo, a Amuso, todas as hidrelétricas, sem exceção, estão sediadas em pequenos municípios e os alagados são os pequenos municípios. Nós começamos um trabalho muito importante no município de Parauapebas, no Pará. Parauapebas, nós começamos em 2006 e quando ele foi fundado em 1989, ele tinha 12 mil habitantes. Hoje, Parauapebas, 35 anos de idade, tem aproximadamente 300 mil habitantes. Quando ele foi fundado, havia a perspectiva de uma mineração robusta, porque a Vale, antiga Companhia Vale do Rio Doce, estava em instalação e descobriu uma das maiores minas. E depois a Vale praticamente foi privatizada através de leilão público, com todos os fatores legais estabelecidos. Bom, o que é que aconteceu? Entrou uma grande empresa em um município pequeno, sem o menor conhecimento de como é que se podia fazer fiscalização, como é que se poderia tributar, como poderia ganhar. Estamos aqui na frente de prefeitos. Prefeito que o nosso presidente, que a família é tradicional na administração pública, o Francisco em Campos Novos, que conhece bem, o que é que acontece em termos práticos? Chega o presidente de uma grande corporação e diz: eu vou te dar o posto de saúde, eu vou te dar a ambulância, eu vou te dar o asfaltozinho de 1 quilômetro, e o prefeito fica maravilhado com aquilo, porque aquilo está resolvendo o problema, parcialmente, politicamente. E quando nós falamos da Vale de Parauapebas, eu estou citando isso porque é o maior exemplo nacional que nós temos, exatamente de transferência de recursos através da compensação financeira, que é a mesma CEFUR, a mesma distinguido os lados, um hídrico e outro mineral, se vale exatamente daquilo que esses grandes mandantes nacionais disseram, tanto na China quanto no Brasil, o espírito animal do empresário. Eu não posso dizer que nasci de empresário, mas aos 16 anos eu já era empresário. Tive um monte de empresa, um monte de empregos, gerei um monte de empregos, fiz aproximadamente 400 obras, tenho um orgulho danado disso daí. E mudei a minha vida há 20 anos atrás. Há 20 anos, com 54 anos de idade, eu mudei a minha vida. Por questões simples, Me aborreci com o sistema industrial, com tudo aquilo que eu fazia. E o nosso sócio, Jader Alberto Pazinato, que o Francisco conhece bem, me convidou para fazer um trabalho. E quando eu olhei os números do município, aquilo mudou o meu coração e a minha vida. Porque eu entendia de sonegação como muito pouca gente. E entendo. Eu sei o que é que o empresário faz para aumentar o seu lucro. Ele vive do lucro. Não há empresa que seja estabelecida para dizer: eu vou fazer o bem social. Existe um balanço social que não vale para nada, até as cooperativas. A cooperativa, a indústria, ela quer o lucro. Agora, se eu tenho certeza, não absoluta, porque para não ser redundante, né? Mas se eu sei que não vou ser fiscalizado e todo o tributo que eu deixo de pagar hoje, daqui a 5 anos, isso está dentro do meu lucro, por que é que eu vou pagar? E vamos à nossa questão de ISS e vamos à nossa questão de taxas, que é o tema que nós queremos tratar hoje aqui. Ora, a Prefeitura de Parauapebas, eu vou trazer um exemplo, naquela época nós tínhamos 4 fiscais da Prefeitura. Eles conheciam porque eram pessoas formadas em contabilidade, passaram em concurso público, todas essas questões. Mas quando uma Vale chegava, sem demérito, por favor, doutor Rodrigo, chegava o advogado com um terninho Armani, uma gravata italiana, sentava na frente do prefeito e dava um tapinha na mesa, a situação estava resolvida. Porque vinha a ambulância e o cara era demitido, simples. Eu não sei se isso acontece nos dias de hoje, mas lá na minha terra acontece. Lá na minha terra acontece isso ainda.
E nós deparamos com esses fatos e conseguimos, em Parauapebas, aplicar a regra que não está ligada aos institutos nacionais, mas está ligada ao Código Tributário Nacional e ao Código Tributário Municipal. Começamos por ISS. Foi um rombo, a primeira vez foi um rombo. A primeira coisa que eu vi na cara, e eu vi com todas as letras, você vai morrer e não consegue cobrar da Vale. Você vai morrer e não consegue cobrar da Vale. 6 meses depois a Vale tinha pago. Por quê? Dá-me os fatos e dar-te-ei o direito. Isso é uma regra simples. E daí para cá evoluímos muito. Mas em 2021, que é o tema da nossa reunião de hoje, tivemos o prazer de ser contratado pelo município de Tucuruí. É a segunda maior produtora hoje de energia ainda no país, né? Primeira Itaipu, segunda Tucuruí e terceiro Belo Monte. Bom, e quarto Ilha Solteira. Mas veja o que é que aconteceu quando nós entramos lá para fazer levantamento sobre ISS. E quando nós entramos e começamos a olhar as áreas territoriais, pudemos observar uma coisa triste. O boteco da esquina que vendia banana pagava mais alvará de funcionamento do que a hidrelétrica de Itaipu. Quando nós deparamos com esse dado, e eu que já venho do espírito animal lá, eu disse, mas o que é que está acontecendo nessa terra, meu Deus? O que é que está acontecendo nessa terra? O prefeito, que foi reeleito, Alexandre Siqueira foi reeleito, ele disse, o que é que tu pode fazer? Eu disse, nós vamos estudar. E entrou um tal de Anísio, entrou mais um... Nós temos um monte de engenheiros, um monte de advogados junto conosco, dentro do nosso corpo técnico. E começamos a perceber as palavras que ela acabou de dizer que ela ouviu ano passado da minha boca isso. Eu tenho um almoxarifado de banana. Ou a cooperativa lá tem 2 ou 3 depósitos em Campos Novos. Sobre cada depósito ela tem que extrair uma alvará de funcionamento. O que é um depósito de água? É a área territorial do município que não é cobrada para geração de energia elétrica. O município de Tucuruí, a Eletronorte pagava R$4.000 por ano. R$4.000. Os R$4.000 nós conseguimos recuperar o pré-tratamento em torno de 28 milhões e hoje eles estão pagando em torno de 11 milhões ano. Para município pequeno, 3, 4, 5 milhões talvez seja muita coisa. Para um município grande, insignificante. Mas com 2, 3 milhões na mão, quantas escolas eu posso fazer, como disse o doutor Rodrigo, quantas ruas eu posso melhorar e o que é que eu posso fazer na saúde? E nós temos, se me falha a memória, gostaria que a Terezinha me corrigisse, parece que são 753 municípios, 743 alagados. Ninguém cobra nada das hidrelétricas. Ninguém cobra nada, porque a hidrelétrica dá de reino em todos nós. Ilha Solteira conseguiu algumas modificações, mas mesmo assim ainda continua com essas pendências. Nós fizemos um trabalho lá, em Campos Novos, Celso Ramos, e até hoje quanto é que eles pagam, prefeito Francisco? Nada. Nada. Qual é a nossa proposição? A gente vai dar um exemplo para vocês verificarem da importância disso, que nós não dependemos de regulamentação federal, nós não dependemos de ninguém, dependemos única e exclusivamente do município. Coloca o mapa de... Por favor, é a primeira, é a segunda, essa daqui. Esse daqui, se você me permite, é o lago de Tucuruí, tá? Esse lago de Tucuruí são os municípios abrangentes. Breu Branco, Goianésia, Jacundá, Nova Ipixuna, Itupiranga, Marabá, Itupiranga também já está aqui, Novo Repartimento e Tucuruí. Por favor, a doutora Graça, prefeita de Nova Ipixuna, está aqui? Não veio? Tá. Esse caso aqui, nós começamos por Tucuruí, tá? Já estamos fazendo novo repartimento de Goianésia. Goianésia nunca recebeu nada, a notificação que está lá, e nós não cobramos antes das eleições por causa da questão eleitoreira. Se a Eletronorte pagasse, então você está ajudando na campanha eleitoral. Isso é ponto passivo.
Goianésia vai receber aproximadamente 35 milhões, novo repartimento vai receber aproximadamente 48 milhões de reais. Atualizado, 48,57. 48 milhões e 57 mil reais. Retroativo dos últimos 5 anos. Mas o que é que importa? O novo repartimento vai ficar com a renda de aproximadamente 5 milhões ano. 5 milhões ano são coisas que estão no Código Municipal. Mas muitos dos códigos municipais, dos 5.570 municípios brasileiros, alguns dizem que é 5.569, mas vou arredondar só para ter um número redondo, né? Os códigos municipais, eles foram o cola, copia, ou copia, cola, tá? Durante muito tempo. E muitos municípios foram instalados aquilo à bancarrota. Se a gente perguntar para todos os prefeitos presentes aqui, o que é que diz o Código Tributário Municipal a respeito de cobrança de taxas? Vai ser difícil. É uma pergunta difícil. E todos eles podem ser modificados no curtíssimo espaço de tempo. Alguns, se for benefício, a gente pode fazer através até de um decreto. E outros dentro do projeto de lei. Aqueles que tiverem maioria ainda na Câmara, isso pode ser modificado para que essa receita já entre em 2025. Isso já pode ser modificado. Nós dependemos exclusivamente de cada município, porque cada código é um código, cada lei é uma lei, e tem que ser adaptada. Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Eu sou prefeita de Araporã, sede de usinas hidrelétricas e alagados, então quer dizer que não tem essa lembrança desse recurso, desse alvará, dessas áreas alagadas, então o município ele tem direito de toda essa área alagada. Do território dele. Do território dele. Então, digamos, a senhora tem a base e a senhora tem a área alagada. Toma o exemplo de Tucuruí. Tucuruí nós temos a barragem. Sobre a barragem, a Eletronorte nunca pagou um centavo. Assim como lá em Campos Novos, a Emercan nunca pagou até hoje um centavo. E tem a prova concreta aqui do prefeito. A prova concreta. Quando nós pegamos isso daí, nós podemos pegar, se nós fizermos esse ano, pegar os 5 anos para trás e já aplicar em 2025. Se nós não o fizermos, aí é onde perguntar, mas por que é que o prefeito Francisco não fez até hoje? É porque nós estamos com ação lá e existe uma coisa chamada Justiça, Ministério Público, e incomoda um bocado, e que nós esperamos que agora no mês de outubro esteja resolvido. Mas o fato, senhoras prefeitas, senhores prefeitos, que vão dar continuidade, que vão entrar, a grande oportunidade hoje, além dos recursos expostos pelo Dr. Rodrigo, expostos pela saúde, nós temos uma causa municipal importante. Nós não podemos ser municípios que simplesmente cruzam o braço e sentam à mesa somente pela gravata, pelo terno italiano. Não é isso que funciona. E, infelizmente, eu estou falando do município de Parauapebas. A Vale pagava aproximadamente 4 mil, né? 20 mil. Por toda a região minerária de Parauapebas. Toda a região minerária, de todas as minas. Hoje paga 12 milhões por ano, embora nós tenhamos feito a recuperação lá em 2022 de aproximadamente 28 milhões. Estou falando de Minas. Agora você pega e olha o caso das hidrelétricas. A energia produzida no Brasil, que está todo mundo hoje berrando aí, mas o município, que é o gerador e que dentro do território dele ele tem direito, não vai. Tem um dado aqui que não era para nós entrarmos no tema, mas como exemplo significativo, que a gente hoje está falando da ANEEL, Enel, essa bagunça toda, a bagunça toda de recolhimentos que vem sendo tratado e dado aos municípios, se alguém aqui me disser que tem a data, que sabe que a ANEEL vai transferir os recursos provenientes da produção da energia o dia, eu desfaço tudo aquilo que eu disse até hoje. Porque nós não temos data. Se nós pegarmos até 2023, algum mês o senhor tinha certeza que o dinheiro ia entrar? O senhor tinha, prefeito? Porque nem nessa área nós conseguimos controle. O que nós precisamos é disso, a união dos municípios. E isso que eu estou falando para vocês foi falado aqui. Um acordo com a MUSE e o paralelo dos municípios. Essa ação só pode ser desenvolvida município a município. Mas nós temos um acordo com a MUSE exatamente para fazer isso daí. Concorda, presidente?
Porque o nosso sentido não é somente nós querermos dizer que dá para faturar. Não, é faturar. É faturar. Pois não, Zico? Quanto tempo vai do início da ação até o recebimento do crédito? Eu vou pedir para repetir a pergunta por causa da gravação, senão a gente não consegue pegar tudo. Quanto tempo vai do início da ação até o depósito do crédito no favor dos municípios? Bom, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, eu já consolidou isso na Eletronorte, tá? A partir do momento que tu tens consolidado, tá? E automaticamente esse procedimento feito, o que é que vai demorar? Vai demorar entre nós termos a revisão do código nessa área de taxa, a aprovação, se necessário, na Câmara, temos que fazer a notificação, porque essas empresas, elas não abrem mão da impugnação à notificação nem do recurso. Isso é um prazo que pode levar 60 dias, tá? Pode levar 60 dias, mas em muitos casos, como a Vale, eles não estão esperando isso porque já consideram a área perdida e estão pagando. A funcionalidade que nós queremos é exatamente então para isso. Por que não conseguimos andar no estado de Minas Gerais? Porque o prefeito não quis. Não está falando mal dele. A decisão política. A decisão política. Agora, digamos, quem decide hoje, nós podemos garantir que os recursos estarão até dia 31, aí nós estamos mentindo. Isso não faz parte nosso, porque cada caso tem um efeito político, tem um efeito para a gente fazer. Teve um município que nós trabalhamos, e um município, apresentamos a notificação em novembro de 2023, até hoje ela não foi entregue ao contribuinte. Então depende também da ação de cada um. Eu quero resolver. Teve um município que uma semana resolveu o problema. A decisão, nós estamos discutindo aqui um caráter interno, municipal, de um código municipal, que a decisão é individual. Nós estamos falando de caráter coletivo, mas a decisão é individual. E a pressa é individual. Agora, é possível fazer, se digamos, nós não conseguimos fazer esse ano, mas se nós aprovarmos a lei, tá, 2025 nós já recebemos dentro do nova visão. E para trás-mente, nós vamos receber durante o exercício de 2025. Eu utilizo essa palavra meio feia, mas eu digo para trás-mente e para frente-mente. O para trás-mente são os direitos que nós temos dentro da questão... Está me faltando a palavra agora? Prescricional. O que tem que prever a lei? Nós temos que pegar o código de taxas e atualizar esse código de taxas junto com o anexo para saber o que é que nós podemos fazer. Isso precisa... Microfone aqui, por favor. Bom dia a todos. Sobre essa palavra que ele colocou aqui, que precisa ser feito. O que a gente observa, Carlos, e a gente trabalha nisso há algum tempo, é que eu diria que 90% dos municípios, inclusive alguns prefeitos aqui que estão aqui, eu já analisei os códigos dessas cidades porque eu já fui sondado para ver uma situação. E tem alguns que o código é perfeito. Perfeito no sentido, tem a previsão legal para se fazer as cobranças, o regulamento é semelhantemente claro. É claro que ele tem que ser ajustado por conta que, se você for aplicar a regra como está lá, fica impraticável porque ela é impagável, não porque a empresa não teria condições de pagar, mas como não tem um limitador, a taxa de alvará pode chegar a um valor astronômico. Já vi casos de cidade aqui que eu calculei, pela regra que está lá, pagaria 600 bilhões anual. Então, isso seria impraticável em condições normais. E aí, nesse caso, tem código que permite fazer apenas por decreto regulamentação do limitador. E aí, esse limitador se cria esse parâmetro para ser cobrado imediatamente, aí, corrigindo os valores retroagindo nos últimos 5 anos e com todas as aplicações. Já tem códigos que não tem previsão legal para cobrança. Ou tem, mas ela é uma regra que não deixa muito claro. Então, você tem que deixar muito bem clara. Tem cidades que é valor fixo. Uma empresa, não importa o tamanho da empresa, é um valor fixo. Então, isso é injusto. Então, a gente preza pela questão da capacidade contributiva. É isso. Obrigado, Anísio. Obrigado. Alô? Acho que é a minha voz que está... Mas, senhores, para nós encerrarmos, não tomarmos o tempo de vocês, eu creio que nós temos a grande oportunidade ainda esse ano, aqueles que forem possíveis, através
a Terezinha, através de nós, a gente buscar alguns municípios para poder fazer alguma coisa. Pergunta lá, por favor. Microfone aqui. Levanta a mão, por favor, quem quer fazer a pergunta. Bom dia, nós somos de Cachoeira Dourada, Goiás, e lá nós temos uma hidroelétrica. E tem uma grande área que foi alagada na construção na época. E todos os prefeitos que entram lá, eles tentam reaver, né, essa questão desses terrenos que foi alagados e nunca consegue. O que é preciso ser feito para a gente reaver, né, essas perdas que nós tivemos nesse território e estar recebendo esse dinheiro? E lá é a Enel que toma conta dessa usina. Olha, devedor pode ser governo federal, governo estadual, qualquer um, passa a ser devedor, porque a área é área. O que precisa é aquilo que o Anísio disse, nós verificarmos o código, adequarmos o código para fazer a cobrança. Volto à primeira frase que eu tinha dito, tá? O espírito animal do empresário. Se ninguém cobra, o cara não paga. Isso é a nossa vida particular. Ah, eu não sabia que estava devendo porque nunca fui cobrado. Né? É uma verdade, não é verdade, doutor Rodrigo? Isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E vamos ser sinceros. Da mineração nós temos a ANM, a Agência Nacional de Mineração. A elétrica nós temos a ANEEL. E temos 11 agências no país. 11 agências no país. Todas elas têm problema. Todas elas têm problema. O município tem que agir. O que foi colocado pelo doutor Rodrigo foi colocado... Desculpe, eu acabei... Doutor Marcos, a coisa é simples. O município tem que funcionar. Volto ao exemplo do município de Parauapebas. Tá? Nós temos hoje um corpo técnico dentro do DAM, Departamento de Arrecadação Municipal, espetacular. E eu sempre digo a todo mundo, o cara que passa por Parauapebas é doutor honoris causa, porque aquele negócio lá vale tudo. Vale tudo. Porém, o problema é que o Anísio sempre cita, eu tenho essa cadeira aqui, eu tenho que deslocar para o lado de lá. Eu não vou deslocar porque eu acho que vai me dar trabalho. Isso é uma realidade nacional. Eu digo isso porque eu já fui funcionário público. Eu sei o que é isso. Os senhores que são prefeitos, vamos botar um negócio na cabeça e gravar. Peço pelo amor de Deus. Quando vocês assumirem novamente o posto, dia 1º de janeiro, são funcionários públicos. Funcionários públicos. Só que nós temos que fazer a roda andar. E o que nós não podemos permitir é que essas grandes corporações tomem conta dos municípios. Eu estou falando isso pela Vale, eu estou falando isso pelas grandes corporações nacionais, que elas trucidam, passam um contrator por cima. E eu vou revelar um dado agora para vocês, porque é público e eu posso revelá-lo. Só na área da mineração, na área da CEFEM, a Vale, ao município de Parauapebas, a União e o Estado, deve hoje, só o originário de Parauapebas, 11 bilhões de reais. Nós estamos agindo. E agindo para valer. Por quê? Porque dá-lhe os fatos e dar-te o direito para nós chegarmos no judiciário, sem os fatos nós não chegamos lá. Estou falando isso, doutor Rodrigo, porque são processos abertos. Não tem nada a segredo de justiça. E o caso municipal, quantos municípios aqui têm grandes corporações? E um valor desse, ele não pode ser. E nenhum empresário vai brigar com o prefeito porque está cobrando aquilo que é legal. Nenhum empresário. Decisões práticas dos municípios. Vou citar outro exemplo, cito porque é público. E se é público, tem que vir a público. Município de Paragominas. Fizemos uma notificação fiscal de taxa de alvará, da ordem de 25 milhões. 5 meses antes das eleições, o prefeito resolveu não fazer. Perdeu as eleições e agora vai ter que acionar. Cai para o outro prefeito. O prefeito não quis fazer. Notificação feita. Todos nós sabemos disso. Estamos falando alguma besteira, Francisco? Não estamos falando nenhuma besteira. O que nós queremos é motivar os senhores, tá? Para que há um direito legal e específico a ser feito.
Basta que vejamos as nossas normas internas dos municípios. As nossas normas internas é que tem que ser feito. Muitos não têm condição porque só tem um procurador, o procurador se estrabucha toda para fazer tudo quanto é coisa e o nível técnico muitas vezes não dá. Então, a experiência, buscar a experiência para que isso possa ser desenvolvido, na nossa visão, é fundamental. É fundamental. Eu sempre cito uma norma chinesa, sempre, tá? O chinês não inventa nada, ele só copia e melhora a cópia. Ele só copia e melhora a cópia. O japonês saiu da Segunda Guerra Mundial com o país destroçado. Destroçado. Era um país considerado pobre. Ele copiou e hoje é uma das maiores indústrias do mundo. Só melhorou a cópia. Nós temos uma pergunta. Ou não? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Alexandre, estou representando o município de Uruaçu, que é banhado pelo Lago Serra da Mesa, da usina hidrelétrica de Serra da Mesa, no norte do estado de Goiás. Estou ouvindo a palestra do senhor a respeito dessa taxa e eu gostaria de saber se, por acaso, essa taxa a ser cobrada, instituída e cobrada da hidrelétrica, seria a taxa de uso do solo. Porque quando se vai expedir um alvará de construção ou de funcionamento, de autorização de funcionamento, ao passar pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lá é feita uma vistoria no local do empreendimento e nessa fiscalização existe ali a emissão de uma taxa de uso do solo. Inclusive, quando nós assumimos a prefeitura, nós estamos no final do segundo mandato. Quando nós assumimos ali em meados de 2017, nós chegamos a notificar a empresa sobre a cobrança dessa taxa de uso do solo. E lá no Código Tributário do nosso município, existe uma limitação do valor máximo a ser cobrado dessa taxa. Eu gostaria de saber se essa taxa a que o senhor se refere é a taxa de uso do solo. O seu nome, só para a gente constar aqui? Alexandre. Alexandre, vamos simplificar bem a coisa e vamos trazer um exemplo prático. Tucuruí. A mesma situação tua lá não é diferente de Tucuruí. Existe o uso do solo, existe a taxa de licença para funcionamento. É outra coisa. Quando eu aplico essa taxa de licença e funcionamento, eu estou dando aquilo ali um caráter de produção. Eu tenho um almoxarifado de banana de 500 metros quadrados. Esse almoxarifado de banana, ele tem o uso do solo e a taxa de alvará de funcionamento. Ele pode ter o que for, mas a taxa de alvará de funcionamento é específica e tem que ser paga. O que talvez tenha acontecido é um regramento diferenciado lá com vocês, porque nos outros municípios nós temos cobrado de todo mundo e não se mistura taxa ambiental de uso de solo com taxa de alvará de funcionamento de atividade econômica. Certo. Eu gostaria de complementar a Perdão. pergunta. No caso do município de Uruaçu, a usina produtora de energia, a sua sede não está localizada no município de Uruaçu, mas sim no município de Minaçu. Sim. É onde a sede da usina Sim. se encontra e ali é onde é produzida a energia através das turbinas que estão instaladas no município. O que acontece com o município de Uruaçu é que é o alagamento, né? Nós fomos atingidos pelo alagamento, pelo lago. Então, nesse sentido, é que eu pergunto, porque não tem como o município expedir um alvará de funcionamento, porque a sede da hidrelétrica está em outro município. Nós apenas somos banhados pelo reservatório. Alexandre, vou voltar ao exemplo daqui, tá? Vamos voltar ao exemplo daqui para verificar se a gente consegue clarificar bem isso aqui. A barragem de Tucuruí está onde... Essa linha amarela aí, Carlos. O azul é a barragem do Tucuruí. Tá. Agora eu pego Breu Branco, ele não tem nada a ver com a barragem. Ele tem a área do município que foi alagada. Isso daqui, dentro daquilo que nós já fizemos e está estabelecido e definido em lei, é almoxarifado de água, doutor.
É depósito. Quando eu pego o exemplo aqui de Goianésia, a mesma coisa, é depósito de água. Eu estou aplicando a taxa de alvará de funcionamento para um depósito que a empresa colocou no meu município. O que eu recebo é o CEFUR, que são as linhas de divisa de alagamento. Agora, sobre a área territorial que o município não foi indenizado, ele cobra taxa de alvará de funcionamento. Essa é a diferença básica. Tá? Se eu pego o outro, Nova Ipixuna, a mesma coisa. Itupiranga, a mesma coisa. Novo repartimento, a maior área alagada é de novo repartimento. A energia é produzida em Tucuruí. Mas o que está se discutindo é a área territorial alagada que serve como depósito de água para geração de energia. Microfone aqui. Muito bom dia a todos. Eu sou o Vanderlei Weber, vice-prefeito de Piratuba, e nós somos sede de usina de Machadinho. Surgiu um questionamento sobre a área alagada, mesmo que houve a indenização por parte, digamos lá, da construtora na época, mesmo assim nós teríamos o direito, o questionamento para ver sobre esses valores também? Porque a área territorial continua sendo do município. Tem direito. A área territorial é do município. A usina não comprou a área. Ela indenizou só. Ela indenizou porque iria fazer uma ocupação de desflorestamento, derrubar floresta, derrubar tudo. Mas a atividade econômica lá em Piratuba, Machadinho, ela permaneceu. E produz até o dia de hoje. Vamos pegar o exemplo aqui que nós estávamos falando do Francisco, de Campos Novos e Celso Ramos. A mesma coisa. A área alagada, assim como envolve outros municípios. A área alagada continua sendo território do município. Não mudou. Certo, beleza. Obrigado. Tá? E dá para fazer tranquilamente. Mostra só uma tela aqui para mostrar os valores. Está adiante da... Não, bota no quadro demonstrativo. Não, aqui é só guia de Dan que já foi recolhida. Mas está dando para enxergar aí? Acho que não, né? O que é que se fez? Perdão. O que é que se fez, tá? O que é que se fez? Qual é o valor que nós tínhamos de área? Foi feito os cálculos. Qual é o FN que se estabeleceu como limitador? E dentro disso aí aplicou-se o FN. Se nós fizéssemos hoje sobre esse município que é novo repartimento, tá aqui ó, 54.886 que não recebeu até hoje. Os 5 anos. Nós temos umas perguntas. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Jadilson. Eu sou do município de Turmalina, Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha. Dizem que não tem pergunta bobo, não. Tem bobo que não pergunta. Então vai a minha pergunta aí. Nós somos banhados pela usina hidrelétrica de Irapé. São 7 municípios. Eu imagino que só eu e o vereador Neguinho Mariscula, nós somos vereadores lá pelo município, estamos aqui atendendo o convite. São quase 138 quilômetros de área, de lago, né? Aí eu queria saber, o que nós precisamos de fazer para que Turmalina seja contemplada com os recursos oriundos da área inundada dentro do seu município? Primeira resposta, precisamos verificar o seu Código Tributário Municipal, o que é que ele contempla. Segundo, fazer a proposição de alteração desse código. Terceiro, cobrar. Por favor, senhores prefeitos, sem a análise individual de cada código tributário, é impossível. Porque cada caso é um caso. Não, o microfone, por favor. Tem 2 perguntas. Vamos supor que o município, Igarapava, não existe a taxa. Vocês precisam olhar e criar
ela mediante uma lei municipal, certo? Ela só vai começar a cobrar, então, pelo princípio da anualidade, ano que vem. Ela não tem como foi criada agora, cobrar os últimos 5 anos. É a partir dali, certo? Então, isso daí. A dúvida era essa. Ou seja, nós temos que criar condições para fazer a cobrança. Tá? Projeto de lei, quem tem a maioria na Câmara fica fácil, quem não tem fica um pouquinho mais difícil. Né? Mas tem, digamos, aquele município que está adequado, através de um decreto, a gente pega os últimos 5 anos, independente. Aquele que tiver que mudar para acrescentar a partir de 2025, só vai receber em 2026. Ou 2025, dependendo do caso. Cada caso é um caso. Não há como generalizar. Não há como generalizar. Qual que é o valor assim, previsto? Qual que é o critério para criar o valor assim? Depende do valor da sua UFM, qual é o valor estabelecido da UFM, que todos, unidade fiscal municipal. A unidade fiscal municipal, a gente tem que conhecer município a município. E depois saber qual é o limitador que vai se ter para que haja um parâmetro, não é uma igualdade, um parâmetro na relação dos municípios, da abrangência daquela bacia. O que nós estamos falando é uma coisa prática. Eu disse isso no início e não tenho vergonha de dizer. Eu já fui um grande sonegador, eu sei o que é. Uma coisa é sonegador, o sujeito querer fazer nota fria. A outra coisa é tu ter certeza que o cara não vai me cobrar. É a grande verdade. Se nós tivermos a certeza que não somos cobrados, para que nós vamos pagar? Vocês querem um exemplo claro, nacional e que envergonha a todos nós? O imposto de renda da nossa pessoa física não é reajustado nos últimos 10 anos. Isso é vergonha. Porque nós não cobramos. Então, hoje, a classe média brasileira paga mais imposto de renda do que os milionários das multinacionais. Das grandes empresas nacionais, eles deixam de pagar imposto de renda sobre a base de cálculo de R$1 trilhão em 2023. R$1 trilhão de renda básica não foi cobrado 1 centavo de imposto de renda. É fato. Agora, o município, nós temos os nossos instrumentos, vamos utilizar os nossos instrumentos. Pires na mão vai valer? Tem que valer. Porém, o caso do município não é pires na mão, é cobrança efetiva daquilo que é justo. E o último ponto que a gente quer deixar bem claro, tá? Todos os trabalhos que nós fizemos não é para pegar o pequeno e o médio, esse deixa trabalhar do jeito que está. É só o grande. O grande paga menos do que o pequeno. Nós não somos socialistas, não temos essa visão, mas nós entendemos que o código tem que ser aplicado, no mínimo, com um mínimo de justiça. E sobre áreas alagadas, sobre mineração e sobre áreas de florestamento produtiva, não se paga nada nesse país. Não se paga nada. E nós, municipalistas, que batemos no nosso coração, que somos municipalistas, acabamos sendo concordatários se nós não agirmos. Nós temos mais uma pergunta aqui, mas só fazer uma observação. O senhor não praticava sonegação, o senhor praticava elisão fiscal. Uma pergunta. Muito obrigado pela violência. Olá. Boa tarde, doutor Carlos. Aqui, ó. Oi. Gilead Ossi, vice-prefeito do município de Guaíra, na fronteira com o Paraguai e Mato Grosso do Sul. O município mais lesado com a construção da Itaipu, porque perdeu a sua maior mola propulsora, que era Sete Quedas, que era a maior cachoeira, maior que as cataratas do Iguaçu. Eu gostei muito da palestra do senhor, fiquei muito feliz que tem uma forma de nós melhorarmos as receitas do município, que foi extremamente lesado. Queria saber essa questão da área alagada. Guaíra ficou com uma área muito pequena, porque é o início do reservatório de Itaipu, só que perdeu a sua maior beleza, que as cachoeiras tinham 100 metros de altura de cachoeiras. Claro. Mas ela não entrou dentro do cômputo dos royalties, né, de Itaipu. Então ficamos com apenas 4,86 a época que foi feito o tratado. Tem município que recebe 25, 17, e nosso município ficou com 4. Agora, recentemente, com o apoio da Amuso, que é a gratidão eterna, a Maria Terezinha e toda a equipe, o município conseguiu no Senado um projeto de lei para aumentar para 8%.
Só que agora vai ser feita a revisão do tratado e nós temos essa chance de ouro para tentar buscar um fundo de desenvolvimento, alguma coisa para o município. E essa questão da taxa vai ser Taxa de alvará. uma grande solução para nós conseguirmos, pelo menos, equilibrar um pouco aí as perdas, né, do passado. A maior produtora de energia hoje do mundo, né, é a que menos paga. Porque ninguém cobra. Aí chega o presidente da Itaipu, né, num carro bacana, na prefeitura, cheio de advogado e de gente instruída, barbaridade, né, e diz: eu vou te dar uma ambulância daquela que tu nunca tem, padrão internacional. A Itaipu Isso é agora, fato, né? Isso é fato. A Itaipu agora fez agora ele pagou a dívida, tem 2 bi de investimentos para fazer. Eles fizeram 399 convênios com todos os municípios do Paraná, 2 milhões para cada um. De Curitiba, o municipinho lá de Nova Olinda. Fica fácil. E mais 35 do Mato Grosso do Sul. Então, assim, antes nós que somos lindeiros ao Lago de Itaipu, que carecemos de maior infraestrutura ali na região lindeira, né? Por exemplo, a Itaipu tem a melhor energia e às vezes lá dá uma chuva na Bolívia e cai a energia dos aviários, que são produtores, excelentes produtores. A região oeste do Paraná é muito produtiva. Né? É a região que mais produz em metro quadrado do mundo. Né? Questão de tilápia, frango, suíno. E às vezes nós não temos nenhuma energia de qualidade na nossa região. E aí eles acabam passando esse recurso para todo o estado do Paraná e mais alguns municípios do Mato Grosso do Sul, ao invés de fazer um trabalho ali de melhorias ali para a nossa região. O prefeito de Foz saiu, né? Saiu. O prefeito de Foz. Sabe quanto é que Foz recebe pelo funcionamento da barragem? Nada. Nem um centavo. Se automaticamente ele não recebe, porque é parâmetro internacional, a chiola, o território continua sendo de vocês. Nós tivemos uma reunião com o prefeito de Santa Helena. Tá? Ele topou, mas por causa das eleições a gente sabe que teve muitas decisões que não puderam ser tomadas. Mas é a época agora que nós pegamos Itaipu, a região maior alagada, e o município, como eu conheço aquela região toda, graças a Deus. Tá? É uma pena a gente verificar um recurso que entre para vocês de 5, 10, 15 milhões de anos, faz uma diferença maluca. Faz uma diferença maluca. A questão de Tucuruí, o prefeito foi reeleito agora. E eu estou meio chateado com ele por outras razões, tá? Mas o fato é que o cara está fazendo miséria, tanto assim que foi reeleito, não é por brincadeira. Não é por brincadeira. E isso é possível. Por favor, tá? Estamos abertos a todas as perguntas, estamos tudo livre, mas só queremos encarar isso com realidade, tá? Governo federal, que foi dito da saúde, a palestra de hoje serviu para o município de Paraupebas, tá? Que eu não sabia dessa encrenca aí. Vou levar para o município, para outros municípios. Nós atuamos mais ou menos em 40 municípios. Poxa, a turma não sabe disso. Assim como não sabe do próprio código. Você, como vice-prefeito, e nós temos muitos procuradores aqui, disse assim: o que é que diz a taxa? O capítulo da taxa. Todo mundo fica boiando. Mas tá bom. Agradeço muito a atenção de vocês, o tempo tomado. Sei que todo mundo está com fome, mas nosso telefone está... Só um pouquinho, nós temos... A dona Terezinha quer fazer uma pergunta aqui. Quando esse assunto chegou até a associação, nós levantamos todas as usinas hidrelétricas do Brasil, que são 219 usinas, que alagam 743 municípios e 21 estados. Dessas 743 municípios, são aproximadamente, que tem municípios que tem uma área alagada muito pequena, 4 quilômetros quadrados, né? Agora, desses 700 e tanto, tem mais de 400 municípios que valem a pena buscar esta prerrogativa que o Carlos acabou de colocar. Porque tem uma área alagada acima de 30 quilômetros quadrados, 25 quilômetros quadrados. Então, são 400 municípios dos 700 que teriam uma receita expressiva. É só o desvolto, é só se habilitar para buscar. Hein? Vocês, os que estão aqui escritos, todos eles têm direito. Mais uma vez, muito obrigado, nos colocamos à disposição.
Parabenizamos o Dr. Rodrigo pela bela exposição que foi, que isso é muito útil a todos nós. E o que ficamos sabendo hoje da saúde, que é importante, são recursos parados que todos os municípios têm, e que possamos também contribuir com todo o trabalho dos senhores, e desejamos um excelente mandato, aqueles que se reelegeram, aqueles que repassaram o mandato e aqueles que estão encerrando o mandato. Um abraço a todos.